nome é Luísa Moranda, tenho 29 anos, sou de Carangola, Minas Gerais e sou empresária e criadora de conteúdo. Eu cresci e nasci aqui em Carangola mesmo, morei aqui até os meus 16 anos, foi quando eu saí para poder estudar, e aí eu morei em várias outras cidades e países. E a lembrança que eu tenho daqui, eu brincava muito, assim, e por incrível que pareça, as coisas que eu mais gostava de brincar eram de lojinha e de teatro, eu gostava de me filmar. Então, é engraçado que por acaso são as coisas que eu faço hoje, né? Com a loja e como eu trabalho nas redes sociais. Então eu lembro que eu adorava, assim, me filmar, ser filmada, montava peça de teatro com as minhas amigas e gostava de brincar de lojinha. Na verdade, eu nunca tive um sonho de uma trajetória profissional. Eu nunca fui... Eu lembro na época do ensino médio, assim, o pessoal já sabia o que queria fazer de faculdade e eu nunca soube. Tanto é que na época eu tive que procurar a ajuda de profissionais, né, da área, de psicólogos, para conseguir me orientar quanto a isso, porque eu realmente não tinha a menor ideia do que eu queria fazer. Eu sabia muito bem o que eu não queria, mas eu não sabia o que eu queria de fato. E aí, com base nisso, eu acabei chegando no curso de administração, que foi a minha primeira graduação, né, foi em administração. E logo de cara, assim, eu já me encantei e já me encontrei. Mas eu não... Como a administração é uma formação muito ampla, dá pra você fazer muita coisa, dá pra você fazer basicamente tudo sendo administrador, né? Eu não sabia dentro disso o que eu queria fazer, mas eu sempre gostei muito da área de marketing, da área de redes sociais, esse tipo de coisa, e sempre gostei muito de pessoas, de forma geral. Então sempre tive dúvida entre esses dois lados, um lado mais de gestão, de comportamento, de liderança e um lado mais de marketing e vendas. E eu caí no mundo de ótica assim, meio que de paraquedas. Eu falo que a ótica me escolheu, não fui eu que escolhi, tanto é que no início eu relutei muito, porque eu tinha outros planos para minha vida, né? Eu sempre tive o sonho de seguir carreira acadêmica, de ser professora, de ir para academia. Mas quando eu entrei em ótica, depois de muito lutar, de muito falar que não era isso que eu queria, de muito tentar fugir, eu acabei sendo engolida e tô aqui até hoje, larguei tudo, larguei mestrado, larguei carreira acadêmica, porque eu realmente me encontrei dentro da ótica. Quando eu entrei na ótica, eu me sentia muito perdida. Eu brincava que eu tinha essa impressão, e eu acho que muita gente tem essa imagem de que o dono de ótica é um homem velho, careca, né? E eu sou o oposto de tudo isso. Então eu não me sentia representada, eu não me sentia pertencente àquele ambiente, àquela comunidade, àquelas pessoas. Eu sentia que eu estava meio que destoando, sabe? E pra mim, chegou um ponto que eu pensei que ou eu desistia e largava, isso com 6 meses que eu estava já dando pernada, ou então eu fazia as coisas do meu jeito, e eu decidi fazer do meu jeito, do jeito que eu achava que era melhor pro meu negócio e pra mim, né? E eu comecei a mudar uma série de coisas na minha loja. Eu comecei a mudar a identidade visual, eu mudei o meu portfólio de produtos, toda a curadoria de peças, mudei o uniforme, mudei o ponto físico, mudei tudo pra deixar do meu jeito. Do jeito que eu gostaria de consumir, porque eu lembro que eu chegava na ótica e eu não sentia que eu seria cliente do meu negócio. Isso pra mim era um problema nítido, né? Como que eu vou tentar vender um produto que eu não me identifico? Então, pra mim, aquilo só começou a fazer sentido quando eu consegui mudar tudo e deixar do jeito que eu gostaria de comprar. E eu comecei a me especializar também, comecei a estudar mais sobre a parte de ótica, que a gente esquece muitas vezes que tem a questão técnica, né? Por mais que óculos sejam bonitos, eles têm a função de acuidade visual, né? É uma órtese de acuidade visual, então eu me especializei muito nisso, estudei muito sobre isso e encontrei também a questão da consultoria de imagem, de visagismo especializado em óculos, eu comecei a me especializar sobre isso também. Então tudo isso, o conjunto da obra começou a fazer sentido porque eu consegui começar a encontrar uma ótica do meu jeito, do jeito que fazia sentido pra mim. E pra mim, a virada de chave foi quando, até então, eu tava fazendo um mestrado, por causa da pandemia, eu fazia online. Então, eu vinha pra ótica de manhã, trabalhava a manhã inteira até 1h, ia pra casa e tinha aula até 7 horas da noite do mestrado online. Mas o meu mestrado, por ser um mestrado acadêmico, ele não era online, ele era um mestrado presencial, mas que estava online por causa da pandemia. E aí, no segundo ano do mestrado, eles falaram pra mim, legal, tal, mas agora a gente vai voltar com as aulas presenciais, eu preciso que você venha pro Rio pra poder fazer as aulas. E aí eu virei e falei, não vou não. Não vou, porque na época eu já tinha começado a fazer o conteúdo, né, criar conteúdo pra minha ótica, que eu acho que foi também um dos grandes diferenciais que eu tive desde o início, de colocar meu produto online. E eu comecei a botar na ponta do lápis e eu vi que não fazia sentido nem financeiramente, nem como propósito de vida, porque aquilo realmente eu tava começando a gostar da brincadeira, tava começando a ficar legal. E aí eu pensei e ponderei muito, eu lembro que uma decisão, assim, que eu tive muito, que me fez pensar muito nisso, foi que eu comecei com uma colega de sala, e ela era da área de marketing também, e
ela falou comigo assim, que eu falei que eu tava na dúvida se eu não sabia, se eu largava a ótica, se eu largava o mestrado, o que eu fazia. E ela falou assim, Luísa, você é muito boa como aluna, você é uma excelente acadêmica, você tem boas ponderações, você sabe muito conteúdo, mas, cara, o que você faz na ótica é sensacional. Assim, ela falou assim, eu não sei o que você tá fazendo aqui. E aí eu falei, putz, será que é verdade? Assim, será que nem eu sei o que eu tô fazendo aqui, sabe? Será que eu realmente deveria estar aqui? E pra mim foi até meio difícil, porque até então a carreira acadêmica era o meu sonho. E aí eu vi que aquilo não era meu sonho mais, tipo, que não era mais aquilo que eu queria, sabe? Foi algo que eu tive que tratar muito dentro de mim. Mas aí acho que foi nessa conversa que eu tive com ela que eu saquei que realmente eu talvez não estivesse no lugar que eu achava que eu queria estar. E aí foi assim que eu desisti de tudo e segui na ótica e tô aqui até hoje já. Foi algo natural, no sentido de que eu sempre gostei muito de moda, sempre gostei muito de YouTube, internet, sempre fui muito ligada nessas coisas. E eu via, como eu morei muito tempo fora, as meninas das cidades grandes fazendo aqueles provadores, nas lojas de roupa que eu sempre segui, sempre consumi muito. E eu me sentia influenciada, então eu tinha vontade de comprar quando eu via as meninas postando as roupas das lojas. E eu pensei, poxa, se eu sinto vontade de comprar para os outros, porque eles estão postando, os outros também vão ter vontade de comprar o que eu postar. E foi meio daí, assim, só que na época ninguém fazia, as óticas não faziam conteúdos dessa forma, né, como é muito comum hoje, de provadores, de mostrar as peças, ninguém fazia isso. Então eu comecei a fazer me inspirando muito no que as lojas de roupas faziam. E aí foi puro isso, assim, porque a gente estava no começo da pandemia também, então as pessoas não estavam saindo de casa. E como eu comecei a ver as lojas de roupa fazendo cada vez mais conteúdo, fazendo live, fazendo stories, eu falei, vou fazer também, né? Eu não vendo roupa, mas eu vendo um acessório, é um item de moda também, então faz sentido eu conseguir vender isso online também. E aí eu comecei a fazer vídeo por causa disso. Foi uma mistura de tentar fazer o que outros segmentos estavam fazendo com desespero também, né? De precisar vender no auge da pandemia. Eu acho que eu não só encontrei como eu encontro até hoje. Tanto das pessoas que vêm até aqui, as pessoas todos os dias perguntam, né? Mas você é o quê? Eu viro de costas e pergunto à minha equipe quem que é ela, né? Porque ninguém imagina que eu sou a dona, né? Ninguém imagina que eu sou a proprietária, que eu que sou a responsável técnica pelo negócio. E no mercado também, né? Como eu trabalho com o mercado óptico em geral, produzindo conteúdo, estando em eventos, eu sinto sim uma resistência bem grande no mercado. Inclusive, eu vivo conversando sobre isso com os meus amigos do setor. E como que o setor antigo, as pessoas já estão lá há muito tempo, né? Os dinossauros, como a gente diz, eles costumam ser bem resistentes ao nosso tipo de trabalho, ao meu tipo de trabalho. Mas eu acho que, como qualquer outro segmento, tem as revoluções, né? E eu acho que quem não se adapta, quem não aceita, quem não adere, vai acabar ficando para trás. Então eu já lidei com mais dor. Hoje em dia eu sou bem desapegada, assim, sou bem tranquila, porque da mesma forma como algumas pessoas não entendem, não veem valor, outras pessoas veem isso como uma salvação e se agarram ao meu trabalho. Então eu tenho também de outra forma muitas pessoas que compram porque me veem postando, né, que se sentem influenciadas a começar uma coleção de óculos porque me veem postando, e também outras pessoas do segmento óptico começam a fazer conteúdo porque me vê fazendo também. A minha parceria com a Coach já é bem antiga, na verdade, porque eles foram uma das primeiras marcas que me notaram como criadora de conteúdo pro setor óptico, assim, e entenderam que investir em mim e estar comigo gerava algo legal para eles, né? Vinham sentido nesse vínculo. Então, desde que eu comecei, basicamente, desde meu primeiro ano criando conteúdo, a gente já começou uma parceria, e aí muita coisa aconteceu nesse meio tempo, não foi tão rápido assim, já é uma parceria que a gente tem consolidando há quase 5 anos. Então, começou, por exemplo, com um simples like, com um compartilhamento, aí uma vez eles fizeram um concurso de vídeos, eu ganhei o concurso, e aí fizeram um evento, me chamaram para o evento, sabe? Foi algo realmente bem gradual, e eu fui virando praticamente amiga deles, né, da equipe deles, e fui me sentindo parte da família e de todos os representantes. Hoje em dia eu conheço eles assim pelo nome, no WhatsApp, a gente troca outras ideias, então começou a criar um vínculo. E eu acredito que eles começaram a ver também que muitos lojistas começaram a comprar, começaram a conhecer a mala, conhecer as coleções por causa do meu perfil. Então, eles viam que fazia sentido estar comigo nesse aspecto também. E aí foi um convite, na verdade, que já é mais antigo, já tem quase 2 anos que começou essa conversa, né? Porque o processo de desenvolvimento ele leva um certo tempo.
E foi realmente desde o início mesmo. Eu mandei as referências, falei como que eu precisava dos óculos, como que eu queria, e a gente foi ajustando, foi testando diferentes cores, diferentes encaixes, diferentes modelos, até chegar no Luiza, que é esse modelo que eu estou usando hoje, que é a minha colaboração com a Coach. E é a primeira vez que a Coach faz uma collab com alguém, com um influenciador do setor óptico, né? Até então, eles só faziam colaborações com celebridades globais. Então, foi um privilégio, uma honra assim, sem tamanho, que até hoje acho que eu não acredito que isso aconteceu. Eu não vou falar que era meu sonho, porque não era meu sonho, porque eu nunca imaginei que um dia isso podia acontecer, porque até então não acontecia, sabe? Então não tinha nem lastro para eu sequer imaginar numa coisa dessa, né? Mas a Coach, com a referência que ela é, não só no setor óptico, né, mas no mercado de moda brasileiro no geral. Então, foi algo assim, surreal. Nossa, é um privilégio, é uma honra estar com eles nisso. E estamos firmes e fortes na parceria, se eles quiserem ver muitas novidades por aí ainda também. Eu me sinto a Hannah Montana. Eu falo brincando isso, mas é verdade, assim. Eu acho que eu não tenho noção. Eu não sei se eu quero ter também, sabe? Mas isso é uma coisa que quem está no mercado, tipo, nas grandes capitais, quem tem interação com o mercado em geral, eles falam isso, que acham que eu não tenho noção do tamanho, assim, e eu acho realmente que eu não tenho. Porque pra mim é muito doido, né? Eu falo que é como se fosse famosa 20 dias por ano só. Porque é quando eu estou nos eventos, né? Então, no geral, somando todos os eventos que a gente tem por ano, são mais ou menos uns 20, 30 dias. É como se eu fosse famosa 30 dias por ano. Então é muito louco, porque eu fico lá no fim de semana e tiro fotos, dou palestras, as pessoas querem me ouvir, aí eu volto pra Carangola pra vida real, sabe? Pra poder... E é isso, a minha vida é assim. Então, como a maior parte do tempo eu passo aqui na minha realidade de Carangola, uma cidade pequena, onde as pessoas me conhecem, né, me pegaram no colo, são os meus clientes, então acho que eu não consigo, eu acho que eu nunca vou conseguir ter essa dimensão, assim, do meu trabalho. Pra mim, assim, eu tô falando com o celular, sabe, quando eu crio conteúdo, eu não tô falando com as pessoas. É muito, muito estranho, eu sei que as pessoas estão ali, eu sei que são pessoas de verdade, mas eu não tenho noção de quantas pessoas são. Pra mim é meio que só um número, sabe? É mais ou menos isso, é um pouco confuso na minha cabeça ainda. Tô tentando lidar melhor, mas é muito gostoso também, porque ouvi as pessoas falando que, assim como eu, elas se sentiam perdidas, se sentiam sozinhas no setor, e agora elas se veem em mim. Isso é muito, muito prazeroso, muito gostoso mesmo. Eu acho que é importante, primeiro, a gente falar que o criador de conteúdo é, sim, um trabalho que dá muito trabalho gravar, dá muito trabalho roteirizar, produzir, editar, e eu faço sempre tudo isso sozinha. Então, todos os meus vídeos, tanto do meu pessoal quanto da ótica, sou eu que faço tudo sozinha. Então, é um trabalho, é um rolê mesmo fazer tudo isso. Eu não costumo ter uma grande organização, principalmente porque no meu perfil pessoal eu posto sobre a minha vida, sobre o que eu tô fazendo, né, sobre o que eu acho que é relevante pra mim. Então, eu acho que quanto mais espontâneo, mais natural, melhor. E aqui na ótica também, eu gosto de seguir uma linha meio parecida. Então, eu posto muito o que tá vendendo no dia, o que chegou no dia. Então, eu não vejo sentido em programar um conteúdo, em deixar um conteúdo gravado por muito tempo, porque eu acho que ele vai caducar, vai deixar de ser relevante. Mas eu organizo assim, no sentido de dentro do meu dia. Então, eu sempre tenho um horário, uma horinha pelo menos, nem que seja, para gravar conteúdo aqui na ótica. Pra mim é lei. E eu vejo isso como uma obrigação, assim como eu tenho a obrigação de fazer isso, várias coisas aqui na ótica. Então, eu chego, eu tenho que conferir minhas coisas, tenho que conferir os óculos, ver questão de caixa, resolver os problemas e tem que gravar. Isso pra mim é inegociável. E quando são vídeos maiores, por exemplo, os vídeos que eu faço com outras marcas, no meu perfil já, eu gosto de separar um dia da semana e aí eu pego e gravo, tipo, 3, 4 vídeos numa sequência só e pego um dia só pra fazer isso, porque são vídeos maiores, com mais conteúdo, que eu preciso estudar mais, que eu preciso de uma produção melhor, então eu prefiro pegar um dia só pra isso. E eu acho que a gente tem que estar bem de espírito também, né, pra gravar. Você tem que estar bem, você tem que estar num dia que tá fluindo, você tem que estar sentindo bem com a sua imagem, principalmente. Então é um dia que eu gosto de dedicar pra poder fazer só isso. O maior conselho? Eu acho que é que conhecimento é a única coisa que ninguém te tira. Então, quanto mais, melhor, porque é uma coisa que as pessoas podem tentar te copiar em vários aspectos, mas conhecimento é algo que é seu e você nunca vai perder. A minha maior motivação, eu acho que é trazer mudança, independente de onde eu estiver, na minha realidade de Carangola, dentro do setor óptico. A minha motivação é conseguir ser agente de mudança, mudar a cabeça das pessoas para melhor, sempre, né, para melhor. Daqui a 10 anos... eu espero que a ótica VIP tenha crescido, não só em tamanho,
mais em qualidade, em notoriedade e que eu tenha crescido também em vários aspectos, de conseguir ajudar cada vez mais gente, fazer mais mudanças, ser mais mudanças e estar com uma família linda, maravilhosa, feliz, com pessoas que eu amo do meu lado.